Hoje eu quero falar, não é uma aula de dicas, né? Mas é uma aula que vai tratar como reimaginar esse tempo. Como a gente entende isso e reimagina, formas de reimaginar esse tempo para poder viver esse tempo da melhor forma possível. O que eu falei no título para vocês é assim, como neutralizar, como absorver. Então imagina alguma coisa que a gente consegue absorver para nós. Como que a gente neutraliza isso? Como eu pego isso para mim? Como eu junto isso no meu corpo, abraço isso e isso faz parte? Como que eu consigo pensar, né? E a gente não tem o que fazer, porque não é nenhuma questão de escolha, mas nós temos que entender o seguinte: nós fazemos parte de um tempo da humanidade e nesse momento histórico da humanidade, a nossa história passa por uma crise mundial que se passa por conta de um vírus, de uma doença, e essa doença causa vários outros problemas e imediatamente tem que acontecer uma paralisação. Então isso foi uma questão pandêmica, né? Aconteceu todo o mundo, porque pan vem de todo, e todo mundo está passando por isso, o mundo todo está passando por isso. Então, como que a gente reage a isso? Então, uma das questões, para ficar muito claro, uma imagem que eu quero trazer para vocês é como que a gente absorve isso, como o nosso corpo pode nutrir. Então, quando a gente absorve algo que é positivo no nosso corpo, se a gente pensar na alimentação, então o nosso corpo precisa se nutrir e ele absorve os nutrientes e ele tenta retirar as toxinas e ele tenta se livrar do que não vai servir, que pode intoxicar o corpo. Aquilo que não é necessário, o corpo põe para fora. E às vezes o corpo não consegue pôr para fora e também não consegue ter insulina suficiente para isso, o fígado não consegue funcionar para poder digerir tudo que a gente coloca para dentro de substâncias desconhecidas. Então, por isso que a gente vai se intoxicando. Então, a ideia de absorver as coisas positivas é não rejeitar a situação. Então, isso é um fato. Então, a primeira imagem que eu quero trazer para vocês, para a gente imaginar esse tempo, é assim. Faz parte da minha história. Eu estava viva em 2020, quando aconteceu, em março, no começo do ano, no Brasil, porque nós somos brasileiros, terceiro mundo, América do Sul, e nós estávamos, então, acompanhando isso meio de longe. Quando a gente viu, a gente estava dentro disso, isso fazia parte da nossa vida e a gente teve que se adaptar a isso. Então, quando eu olho para isso e conto desta forma, qual é a narrativa? A narrativa faz parte da minha história, faz parte da minha vida e eu vou contar um dia como eu passei isso. Então eu posso falar que eu não suportei essa história e que eu deprimi e que foi um tempo muito difícil, foi um tempo de aridez, foi um tempo que não brotou nada da terra, que eu perdi tudo, que eu não consegui fazer nada e que eu ressequei, né? O meu sentimento foi ressecar por aquilo tudo e eu não consegui dar conta. E foi um tempo horrível e algumas pessoas vão deprimir. Isso aqui é uma imagem de depressão, de paralisação. Não tem água, tá seco, não tem movimento, nada brota, nada nasce. Então a gente vai escutar várias coisas depois sobre esse tempo, porque é como a pessoa absorveu isso. Ela se intoxicou ou ela reagiu bem a isso. Então, gente, eu vou falar a primeira meia hora, é só a imagem que eu vou trazer, porque eu quero que vocês tenham imagens com vocês, tá? Que isso toque vocês no nível imaginativo, que é na imaginação que a gente faz a transformação da nossa atitude. Então, toda a minha psicologia é uma psicologia imaginal. E a psicoescola, que é essa escola que eu tenho, eu pego as imagens míticas para trazer formas para a gente imaginar. Então, modelos. Eu já trago o modelo de como o herói deu conta daquilo e uso o mito para isso. Então, hoje eu estou trazendo imagens para vocês, que é assim que funcionam os meus cursos. E eu trouxe essa imagem da depressão, da secura, do nada nasce, porque eu não faço relação. Então, tá faltando umidade, eu sequei, eu ressequei, eu não quero fazer relação com a coisa. Então a água, que é aquilo que está podendo fazer vida, gerar vida nova, estancou. Eu não estou a fim de fazer uma vida nova, eu bloqueio e eu não vou tentar sobreviver a isso tudo e posso deprimir, né? E eu posso pegar esse monte de limão e virar uma pessoa ácida e o ácido corrói, né? Então eu uso a minha acidez toda para corroer tudo e eu posso estar trabalhando, eu posso não ter deprimido, eu posso não ter ficado desempregada, mas eu fico ácida. Essa situação de crise gera em mim
desbloqueia ou ativa em mim um comportamento de acidez. E daí eu viro uma coisa corrosiva. Onde eu tô, eu venho com a minha acidez e começo a corroer tudo onde eu me encontro. Então é aquela coisa do limão que vai virar muito limão, muito ácido, e eu vou corroer tudo que a partir chegar em mim, eu vou trazer esse azedume. Então eu posso azedar. Né? Essa coisa do ficar azedo, de eu ficar azedo o dia inteiro, eu tô azedo, isso azedou, eu azedei e eu não tô dando conta disso. E uma das formas de não lidar bem com isso é eu azedar, e eu posso lidar desta forma, ou eu posso sabiamente acolher o novo e me colocar nessa posição de quem tem em mim algo para dar, algo para colocar no mundo e que se dispõe e se propõe a viver o novo, porque já tem a sabedoria de vida e que consegue acompanhar as mudanças de um tempo. Então eu coloquei essa mão velha aí pra gente olhar, porque é o seguinte, a ideia da nossa vida e da gente ficar idoso, da gente ter bastante idade, e não quer dizer que o idoso, que é uma pessoa que tem bastante idade, tenha muita sabedoria. Não necessariamente, porque se a gente for juntando idade e a gente não conseguir amadurecer com o tempo, o que a gente vai ficar é uma criança rígida gritando com um velho rígido dentro de nós, tá? Então a gente não absorve muito bem o novo. O novo é uma questão complicada para a gente absorver. Então eu botei essa mão enrugada como se fosse um velho com sabedoria. O velho em nós, o que tem maturidade, o que absorve as coisas e o que nos faz amadurecer é quando a gente confronta com a experiência e a gente abraça essa experiência e pega essa mãozinha nova como um bebê que nasceu e eu falo, escuta, o que eu vou fazer com essa vida nova? Eu tenho uma vida nova. Como que eu vou viver isso que é novo? Que forma que eu vou dar para essa vida? E eu vou criar algo com isso. Então eu tenho uma forma criativa de viver, um impulso para o novo. Então a criança em mim se manifesta se abrindo inocentemente, dando um sorriso, dizendo seja bem-vinda crise, seja bem-vinda mudança. Eu tô aqui aberto para a gente começar isso daqui, o que vai ser, que vai dar para eu fazer com esse caos que instalou, porque a vida de todo mundo ficou caótica. Então se ficou mais ou menos, ficou caótica em relação à ordem anterior. E a gente vai ter que se comprometer com isso. Então veja, vocês assistirem esse filme, alguém viu esse filme que é Apre Altas Aventuras? Muito bom, né? O velhinho morre, a mulher dele morre e ele não tinha feito um sonho dela, que era levá-la para fazer uma viagem, que eles não conseguiram consolidar, e ela morre um pouquinho antes disso acontecer, e o velho deprime, começa a brigar com todo mundo, vai ser internado, porque teve uma crise que ia quebrar tudo, porque a vida está toda mudada do lado dele, ele não está dando conta da morte dela e de continuar vivo, e esse molequinho começa a incomodar. E esse piá incomoda, a hora que ele viu o moleque tá grudado na cola dele e o moleque tá junto com ele para poder fazer essa mudança. Então veja, quando o novo aparece gritando na nossa orelha, né? Ele vem com esse berro, com essa buzinaço, com um grito, com o choro estridente de um neném gritando. Então é disso que eu tô falando. Como que a gente imagina isso? Nosso velho vai cortar a asa da criatividade e dizer, fica aí no canto, eu não tô afim, isso aqui é um saco, não gostei, vou ficar sendo ácido, que vou amargar, vou endurecer, vou enrijecer, ou eu vou me adaptar a isso? Eu vou fazer, sabe quem que é esse velho que tá aí, gente? Hoje eu não tenho muito tempo para ficar dando mitologia para vocês e nem trazendo muito personagem, mas esse cara é o Saturno. E ele tá cortando as asas do deus do amor, que é Eros, que é o impulso pro novo, que joga as flechas, que faz a gente se apaixonar por qualquer tempo. E o Saturno, tá vendo aqui? Ele tem essa foice, ó. Ele é o deus da poda, ele é o deus do limite. Tá vendo esse tempo aqui? Ele também é o deus do tempo. Ele é o crono para os gregos e Saturno para os latinos. E para os latinos ele tem muito mais essa imagem de ser o deus do tempo, né? Ele que devora todas as coisas. Quando a gente viu, ele engole todos os filhos, engole tudo que é novo. E o velho rígido, esse tempo que pode se transformar num velho rígido, ele pode acabar com os novos planos e ir cortando essas asas, porque ele não quer mudar, ele quer ficar reclamando de como a vida era antes, e em vez de fazer a transformação, ele vai cortando as asas desse impulso criativo que é o Eros. Gente, se vocês entrarem no meu canal do YouTube, eu tenho 3 videozinhos da quarentena
que falam sobre Eros, o deus do amor, em 3 perspectivas, tá? E uma delas é esse filho da Afrodite que joga as flechas e faz a gente se apaixonar. Então, todo movimento de mudança vai vir forte essa energia do impulso por o novo em nós, tá? Então, não tem... Deixa eu ver aqui... Vem forte essa energia do novo para nós e a gente tem que tomar muito cuidado, senão a gente mata a energia. Então nós não temos que procurar essa energia psíquica está lá disponível. Quando a crise implanta o Eros. Só que se eu não tomar cuidado, eu vou bloquear isso porque eu deixo Saturno, que é o velho, rígido, norma, regra, disciplina, o que rejeita, o que não quer transformação, o velho avarento, porque ele não quer se doar, ele não quer dar para a vida, ele queria segurar as coisas como estavam, e a gente tem que se abrir para se jogar para esse tempo. Então, tem que tomar muito cuidado. Um arquétipo da crise vai aparecer o velho tentando cortar as asas do novo, mas ao mesmo tempo o novo está disponível, tem uma energia forte para a gente viver e a gente tem que levantar. Então, voltando para isso que eu estava falando para vocês, que no sábado, quando começou a quarentena, eu vivo de psicologia, eu tenho um consultório, eu olhei e falei, não, eu tô morta, né? Como é que eu vou atender? Não vem paciente aqui, eu não tenho como atender. E as aulas fecharam, eu perdi 50 alunos numa virada e não tinha como fazer a escola funcionar e ter um público aqui, né? Em sala de aula, 30 pessoas numa sala, 20 em outra turma. E eu falei, bom, eu não quero nem pensar o que eu vou fazer, porque eu não tenho o que fazer. E passei sábado rodando essa casa igual um leão numa jaula, assim. Então eu fiquei girando da cama para a geladeira, da geladeira para a cama e agoniada e tentando assistir alguma coisa para me distrair, não estava conseguindo. Quando eu comecei a trabalhar no domingo, comecei a fazer os vídeos e me propus a fazer um vídeo por dia. Segunda-feira já teve paciente me ligando e dizendo que queria online, já teve paciente me ligando dizendo, Gi, não vou no presencial, mas vou te pagar esse mês porque eu te pago todo mês, então tá pago, a hora que eu fizer eu faço. E na segunda a vida começou e as coisas foram se adaptando, mas eu peguei os vídeos para fazer, que era uma coisa para eu ter um vínculo todo dia com algo novo que eu era obrigada a fazer, que me dava um trabalho enorme e que ia me fazer levantar da cama, porque eu me comprometi, né? E eu falei no primeiro vídeo, eu vou trazer um vídeo por dia, e eu fiz isso por 21 dias. Então essa coisa da gente pegar essa força nova da criança que está ali disponível é muito importante nesses momentos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode querer ficar subindo essa escada e arrastando essa caveira. Isso é da psique humana. A gente quer carregar defunto, a gente não desapega, a gente não solta o osso, a gente não larga o velho e a gente fica carregando um cadáver, né? O tempo está escorrendo nas mãos, as coisas já mudaram e a gente não consegue fazer a transição. Então eu quero que vocês fixem nessa imagem aqui, que é o puer, que é a criança em nós, e o velho, que é o arquétipo do velho sábio, que ele junta a energia da criança com o novo, com a sabedoria e experiência de vida e se joga na vida com o novo. Então o velho sábio, uma pessoa que amadurece, uma pessoa que tem condições de lidar com as mudanças da vida e vai se adaptando. Mas eu não estou falando da gente ser uma adolescentezinha de franja fingindo que eu tenho 14 anos com a atitude de quem tem 17 e estou com 50, 60 e estou disputando com meus filhos a adolescência deles, né? Eu tenho que estar no lugar de quem mantém o jovem, que se diverte, que tem uma vida, que tem toda uma perspectiva de todo dia estar vibrando e estar vivo, mas vivo mantendo o papel das responsabilidades que a gente tem de acordo com cada idade. Então nós precisamos desprogramar num momento desse completamente. E para eu desprogramar, eu tenho que pensar onde que está o bug do sistema, o que está segurando, o que está me segurando de soltar, o que está me fazendo enrijecer, rejeitar, falar não quero, qual é o mecanismo em mim que tem que desconfigurar. E eu preciso desconfigurar e configurar novamente. Então tem que deixar cair tudo e reconstruir. Não sei se nós temos mais homens aí, mas eu coloquei essa imagem e eu pensei que nós fôssemos só mulheres na palestra. E aí acabei colocando, usei essa imagem que eu tenho de outro PowerPoint, mas isso aí também pode ser, né, um homem ou uma mulher nessa situação. Essa correria que era a vida da gente antes, né? Para quem é casado, para quem tem filho, para quem não tem filho também tem uma vida social, tem namorado, tem esporte para fazer, tem o trabalho, tem aula, tem escola, a gente nunca deixa de estudar.
Então, assim, a gente estava num tempo muito louco e a gente está num tempo mais louco agora, né? Então, é outra loucura, mas a gente ainda está louco. A gente ainda não conseguiu se adaptar nisso. Tá todo mundo trabalhando, feito louco. Eu estou trabalhando todo dia até as 10 da noite. Imagino que vocês também estão nesse ritmo de reuniões e muitas reuniões. Os meus pacientes estão todos nesse ritmo. Quem está trabalhando, e vocês, né? Estou falando com o público que está trabalhando e que está produzindo. E é muita reunião, e é muito volume de trabalho, e é sábado e domingo. Não que a gente já não trabalhasse esse tanto, mas isso nos absorveu de um tanto, e a hora que a gente viu, o tempo passa muito rápido. Então tem uma redimensão desse tempo que está fazendo esse chacoalhar aí na estrutura, que a gente também não sabe como vai estruturar isso. Mas o que a gente tem que entender é, não estava bacana. Também não estava bacana, o troço estava explodindo, por isso que explode, por isso que deu esse ponto de mutação e está na hora da gente... a gente está no caos e nós precisamos reorganizar para o que vai ser esse tempo novo de 2021, né? A nossa perspectiva aí, a gente não sabe, mas a gente tem que pensar em 2021 aí, como quando tudo voltar, ou quando for, que a gente não sabe quando é, porque pode ter o milagre da vacina em agosto, tá todo mundo aí, ou em dezembro podemos estar todos mundo aqui, enfim, a gente não sabe. De qualquer forma, é outra forma de voltar. Eu acho que a volta é um lugar onde a gente, se agora a gente tem que se adaptar com o ficar, vai ter que uma readaptação para voltar. Então, esse momento agora, as grandes mudanças que a gente pode fazer, esse balanço, é essa semente na terra. Né? A gente está dentro de casa, a gente pode ver amigos, cada um está levando a quarentena dentro de uma medida, mas de qualquer forma tem uma grande limitação, porque a gente não tem grandes shows, grandes festas, casamentos, formaturas, bares, restaurantes, tem essa coisa da convivência, da música, do teatro, do cinema, da arte, e a gente está completamente, isso por mais que as pessoas possam estar convivendo com as suas famílias ou com ninguém, né? A gente está muito dentro de casa, a gente voltou para dentro e a gente tem que começar a nascer esses raios e aproveitar esse tempo de dentro, de introspecção, para começar a pensar o que estava me angustiando antes e que era muito importante para mim mudar na minha vida e que de fato, agora eu estou nessa correria, ainda não sei como vou organizar isso, mas eu preciso fazer uma lista do que é que eu quero mudar. Porque eu preciso enraizar e eu vou ter que tirar nutrientes da terra, desse tempo que se passou dessa forma. Então, agora é a hora de criar raiz, de começar a criar estrutura, de começar a fazer projeto e plano de vida. Não é projeto e plano pro trabalho, é como eu quero viver, como eu quero me manifestar, quem que eu quero ser, quais os frutos que eu quero dar e dos frutos que apodrecerem, como que isso tudo vai me nutrir e eu fazer sempre esse ciclo, tá? Então, é como se o nosso velho poço tivesse quebrado, gente, ó. Isso aqui da estrutura, vocês estão vendo? O poço da estrutura está quebrado e a gente precisa soltar o balde lá no fundo e pegar forças. Isso aqui que é o Eros, o Deus do amor. Isso aqui que é a força que a gente tem, que é uma energia vital, que seria a fonte da vida, que sempre vai estar dentro de nós. E que em qualquer momento da vida a gente consegue jogar o balde aí e isso é a fonte da vida nova. Então, o que eu quero pegar dessa fonte? E o que eu quero deixar quebrado desse poço que ruiu? E como que eu quero voltar e como eu vou fazer esse plano psiquicamente, né? Mas neste momento a gente está numa situação dentro de casa, mais ou menos que nem essa louca, e desesperado, né? Porque é gato, é criança, é passarinho, é cachorro, é marido, é caos, quem mora sozinho tem pia, comida, louça, enfim. De qualquer forma, tá todo mundo meio enlouquecido dentro de casa e tensionado, e tem dia que sim, tem dia que não. Tem dia que a nossa vida tá uma loucura, e tem dia que a gente tá super deprimido porque parece que nada vai acontecer, e tem dia que parece que é um inferno, que você não vai dar conta de tudo que tem para dar. Então a gente fica oscilando nessa loucura e nesse movimento. Então veja, para esse novo tempo, eu coloquei algumas qualidades que a gente precisa internalizar, que são qualidades do arquétipo do feminino, e é com isso que a gente precisa lidar. Então, o arquétipo do feminino em nós, porque todo mundo tem feminino e masculino como arquétipos psíquicos. O que é arquétipo? Forma de ação. Modelo psíquico que nos dá um formato para agir, um modelo que leva para a ação. Então, no feminino nós temos
um arquétipo, um modelo psíquico, uma qualidade muito forte, o feminino em nós. E homens e mulheres têm feminino, homens e mulheres têm o arquétipo do masculino dentro de si. Então, não estou falando de gênero, estou falando de qualidade. Uma qualidade muito importante para esse tempo é a gente lidar com os ciclos. O feminino em nós consegue lidar com o começo, o fim, o nascimento e a morte. Então, o feminino em nós consegue absorver as mudanças das estações e entender que a vida é um eterno retorno e é um eterno começar e que a gente vai ter que absorver isso tudo. Então, são características femininas que nós precisamos nesse tempo. Essas qualidades psíquicas que tem esse modelo. Porque o masculino em nós, ele não aguenta os fins das coisas, ele não é circular, ele é objetivo, ele quer fazer uma reta, ele sai de um ponto, chega no outro, sem circular, sem começo, sem meio, sem fim. É daqui para cá. Então ele não fica andando e circunambulando. O feminino em nós é maleável, não é rígido, então a gente precisa ser muito maleável, muito adaptativo, abrir muita exceção, se esticar, ser elástico e aguentar o que vier, porque nós vamos ter que absorver e para isso a gente vai ter que esticar a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso jeito de pensar, reavaliar tudo e se reinventar. A gente precisa de muita intuição, que é esse conhecimento do invisível, desse lugar onde a gente não está vendo e você começa a ficar lá no fim das coisas, no obscuro, e de lá sai uma luz e é nesse lugar da noite, do abissal, do mundo dos mortos. A intuição vem dessa floresta escura, que a gente não tem evidência, mas a gente tem um saber que nos faz sentir e que nos faz querer e impulsiona então o nosso desejo. A gente precisa de muita intuição nesse momento, a gente precisa de cuidado e não de controle, então nós temos que trabalhar com o cuidado o tempo inteiro e a colaboração. Então essa coisa da cooperativa, a competição não é momento de competir, a gente tem que juntar forças, né? Nós temos que colaborar. Deixa eu ver o... Então, a gente precisa, nesse momento, dar conta de estar vivendo cooperativamente, colaborar um com o outro, e a gente já sabe, eu já dava esses treinamentos de feminino e masculino há muito tempo, e a gente precisa de feminino para reencantar o mundo. Então, tem uma mudança, a gente está saindo de uma sociedade patriarcal, entrando numa sociedade que precisa de mais feminino e menos competição, mais colaboração, menos racionalidade, mais intuição, menos rigidez, mais flexibilidade, menos evidência, mais intuição, enfim. Então, a gente precisa dessas qualidades. Então, a ideia é assim, ó, gente, vamos mudar de perspectiva. Se a gente estava olhando aqui, ó, na horizontal, no nível da terra, no nível do mar, nós temos que fazer esse eixo céu e inferno. Morte e vida, tá? Então, é céu e inferno, que é o eixo morte e vida. A gente tem que entrar na verticalidade, e a verticalidade é que faz as coisas serem eternas, é onde a vida se cria. A vida criativa se dá nesse eixo aqui, ó. E aqui, ó, é uma vida que todo dia é a mesma coisa, que está sempre na mesma linha, no mesmo horizonte, vendo da mesma forma. Então, a minha proposta hoje é que a gente conseguisse reimaginar e virar nosso mundo de ponta cabeça e conseguir dar conta disso. Então, a gente não pode pegar o bicho preguiça e esse koala e virar de ponta cabeça na preguiça e se jogar o corpo, porque a gente não pode soltar o corpo, apesar de querer muito soltar o corpo, nós não podemos soltar o corpo, e a gente também não pode olhar com esse desconsolo e querer fugir com o circo, porque nós não vamos fugir com o circo. A gente vai ter que dar conta de viver essa experiência da melhor forma possível, e é com esses arquétipos que eu trouxe para vocês, com a criança, com o Eros, com o novo, com aquele que voa, sobrevoa, vê de cima, olha sempre de cima, sai do meio do olho do furacão e olha de cima e fala, mas o que eu posso fazer nesse contexto? Então, fujam dessas duas imagens que eu estou trazendo, que é esse desconsolo e a vontade de fugir com o circo e o bicho preguiça em nós, esse koala preguiçoso, porque senão você não aguenta. Se soltar o corpo, esqueça. Todo dia que a gente solta o corpo, daí não dá. Então, tem que tensionar e sair para a vida. Então, é isso aí, ó, gente. É um passo a passo, tá? É uma corda bamba. Nós estamos parecendo que é o louco do tarô de cabeça para baixo, com a realidade invertida. E a gente vai ter que dar um passo por dia nesse lugar de instabilidade e cada dia vai sustentar o meu passo de amanhã. Então, hoje eu estou sustentando o meu passo de amanhã, amanhã eu sustento o passo de depois da manhã e eu vou, por dia. E em 20 minutos tudo pode mudar, como diz a propaganda, né, de uma rádio. Então,
A ideia que eu quero trazer para vocês é a imagem de um tempo onde a gente está suspenso, mas hoje é a estrutura do dia que eu faço para amanhã. Então essa corda bamba aqui, ó, a cada passo eu vou formando um dia a mais nesse lugar e sustento esse lugar, suporto esse lugar e eu fico nesse lugar do eu não sei. Suportar esse lugar do eu não sei. Eu sei hoje, e hoje eu sei o que eu posso fazer. Então, eu espero, uma live muito rápida, eu não quis trazer regras, porque regras e o que fazer, e ir pro yoga, e aula disso, ou não sei o que, isso vocês tem bastante por aí, a gente até pode falar disso em outro momento se vocês quiserem, mas eu quis trazer para vocês as novas formas de imaginar para absorver e para neutralizar o impacto de todas essas ansiedades, medos, depressões, tristezas, angústias que aparecem. Então, eu trouxe o arquétipo do velho, o arquétipo do novo e os arquétipos do feminino, as qualidades do feminino para a gente pensar esse tempo.